canal Flor do Dragão. Eu vou chamar agora a nossa convidada hoje dessa live maravilhosa, que é a Viviane Fernandes. Nós vamos falar sobre a racionalidade dentro de um despertar espiritual, tá? Então, deixa eu chamar ele aqui, para a gente começar a ser um assunto bem amplo. E eu acredito que todos vão gostar, porque para mim é de suma importância a gente ter esse entendimento, né, de como é que é na cabeça de uma pessoa racional. Essa situação, deixa eu entrar aqui. Vocês só desculpem que aqui tem peso. Acho que eles querem participar também da live. Deixa eu ver aqui se ela consegue entrar. Vou aguardar um pouquinho. Viviane. Oi! Agora. Oi, boa noite! Boa Bem-vinda! noite, querida. Obrigada. Que honra, que prazer. Que momento A lindo. honra é toda minha, né? Ter você aqui no meu canal. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Rita. Obrigada mesmo. Então, eu estava iniciando aqui o assunto, né? Que a gente vai falar sobre o despertar espiritual. Mas o nosso tema é a racionalidade dentro do despertar espiritual, que é a sua especialidade. Porque eu sou totalmente o seu oposto, né? Então, eu vou dar a palavra a você, que eu sei que o assunto é muito extenso, e durante a conversa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Aí a gente vai interagindo, tá bom? Tá ótimo. Então, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer o convite da Rita, porque é difícil, né, a gente ter uma oportunidade de falar assim, de modo tão racional sobre espiritualidade, né? Então, é uma coisa bem diferente mesmo. Quero agradecer também as queridas amigas que estão entrando, a Tereza, a Areta, e Vanusa, querida, porque nós temos certeza também que esse vídeo, conforme nós vamos falar aqui, vai circular, né? E vai atingir as pessoas que precisam ouvi-lo pelo maravilhoso fenômeno da sincronicidade, que é uma das línguas do universo. Não é isso? Olha só um hint, uma dica, sincronicidade. Não combinamos a cor da nossa roupa, azul. Exatamente. Vejam só, já sabemos, né, que tem um caminho, esse vídeo tem um caminho. Então, o que acontece é o seguinte, né, como que começou esse meu contato com a espiritualidade versus racionalidade? Então, desde criança, eu sempre me interessei por assuntos relacionados, e eu não vou nem falar em espiritualidade, eu ainda confundia muito com religião, né? Então, assim, e paranormalidade. Então, eu achava esses fenômenos assim. Fantasmas existem? Quem são os santos? Desde pequenininha, né? Então, todas essas... Será que essas coisas de filmes, fadas, chegaram um dia a existir de verdade? Então, isso daí eu sempre tive essa... não, tudo bem. Eu sempre tive essa dúvida desde pequena, né? Então, a gente já vê que era já uma ligação com a espiritualidade, essas explicações todas do mundo espiritual. De qualquer maneira, eu sempre fui criada dentro do catolicismo, né? Depois de adolescente, no final da adolescência, início da idade adulta, eu já comecei a aprender mais sobre o espiritismo, né? E foi então que noções como pluralidade de existência, reencarnação, karma, né? Essas situações todas acabaram vindo aí ao meu conhecimento. O que acontece, então, é que eu, ao mesmo tempo, fui sempre extremamente racional. Por quê? Na minha família, com a graça de Deus, sempre tivemos muito apoio do meu pai e da minha mãe para estudarmos, todos estudamos bastante.
e todos nós sempre entendemos a importância do estudo, né? Do trabalho, claro, e também de estudar. Então, lá em casa todo mundo gosta muito de pesquisar e tal. O que que acontece, então? Como eu encarava a minha espiritualidade antes? Era um mix de medo, culpa, obediência e curiosidade. Era assim que eu encarava a espiritualidade. Isso acabava tornando a espiritualidade até um pouquinho distante de mim, porque eu acabava tendo medo, né, de estar descumprindo as regras. E, ao mesmo tempo, essa parte da racionalidade do estudo, que nunca me afastou da crença em Deus, nada disso, né? Até porque a racionalidade, ela é diferente e travou, hein? Será que travou para todo mundo? Não, para mim Tá. A racionalidade, ela não é sinônimo de materialidade. Uma pessoa racional materialista, né? Não tem a ver com isso. Ou seja, que não acredita em nada fora da matéria. Ó, eu vou continuar falando, Rita, mas para mim está aparecendo a sua imagem parada. Eu espero que eu esteja. eu acho que agora travou. Então, o que acontece é o seguinte: parou? Voltou agora. Eu vou continuar. Qualquer coisa, se você quiser me dar um aviso aqui no. Tá, agora voltou. Eu tô aqui também no WhatsApp ligado, dois computadores, celular, tudo pronto, bem racional. Porque a gente pode se falar aqui. Se eu não tiver, se tiver trabalhando pelo WhatsApp. Então, aí o que acontece? Sempre, então, vinculava a minha espiritualidade a essa questão do medo, do temor, a curiosidade, né? E sempre do lado racional, continuava estudando, pesquisando e tal. O que aconteceu? E ficava até um pouquinho afastada da espiritualidade, porque eu tinha mais medo, né? Mais medo, obediência. Do desconhecido, né? E normalmente é assim. Então, e aí vamos para a fase do o que Está travando, Vivi. Está me escutando? vai chegar, onde tem que chegar? Porque quem é racional teme um pouco a espiritualidade, porque você não controla. E quem é racional gosta de ter a previsão do que vai acontecer, para se preparar, para enxergar o pior cenário, para então conseguir organizar a melhor resposta. E a espiritualidade não depende de você, você não controla a espiritualidade, você não manda nela, né? E mesmo você sendo uma pessoa doce e tudo, se você é racional, você pode saber o que vai acontecer. Justamente para poder se organizar, né? E não é assim com a espiritualidade, porque com a espiritualidade você tem que aprender a confiar, a soltar. A soltar. É o meu lema, assim, né? E depois, por uma sincronicidade, eu fiquei sabendo que era da Meimei, né? Da Meimei Espírito, né? Que acabou deixando essa linda mensagem, cuidava muito das crianças e tal. Confia na vitória do bem, espera com paciência. Então, é preciso soltar, é preciso ter confiança na espiritualidade para que você realmente não sinta medo dela, mas você não pode controlar. O que aconteceu comigo, então? Uma série... Ah, tá travando, né? Pode continuar. Agora voltou. O que aconteceu? Então, você voltou? Tá, voltou. E uma série de fatores, questões de doença, né? Graças a Deus que estamos todos bem, modificações no meu dia a dia e tal, fizeram, então, com que eu começasse a ter acesso à presença do espiritual na minha vida, porque eu comecei a ver, eu fui realmente situações bem adversas, só que depois eu comecei a ver essas situações chegando 180 graus, entendeu? Exatamente ao contrário, e me levando para um caminho que eu realmente deveria seguir, né? Que é o caminho justamente da completude,
de você encontrar a sua melhor versão, né? Então, o que acontece é o seguinte: a partir das sincronicidades, ou seja, o universo começou a me dar as informações que eu precisava ter para chegar a determinados caminhos. Quando começam a aparecer essas informações, como? Do que eu estou falando na prática, né? Você entra no Instagram, começam a aparecer umas lives que nem essa, entendeu? Nossa, alguém vai lá e te manda uma mensagem, aquelas mensagens de bom dia dos grupos de WhatsApp, alguma delas começa a calar com você. Como você é racional, qual é o mecanismo que começa a acontecer? Você começa a querer pesquisar sobre aquilo. Por que aquilo mexeu com você? Você simplesmente não compra a ideia, né? Então, por exemplo, quando alguém traz uma verdade espiritual para você, alguma mensagem espiritual, quem é racional, não tem essa dificuldade de simplesmente aceitar. E não é porque seja materialista, porque não acredite, é porque realmente aquilo não ressoa se você não entende. Você só consegue sentir que aquilo faz algum sentido para você, se tem alguma razão para você consegue sentir, né? Então, o que começa a acontecer? Você começa a pesquisar sobre aqueles assuntos, até porque você, que é racional, é bem acostumado a estudar, a pesquisar, né? Nas ferramentas de pesquisa mesmo. E aí começam a vir todas as informações que você precisa. E aí, Rita, sabe o que você começa a perceber? Que, na verdade, a espiritualidade utiliza, não é de graça que você nasceu assim, mais racional. Isso não te afasta da espiritualidade. Na verdade, a espiritualidade começa a trazer para você as informações que são importantes para você começar a pesquisar mesmo. Porque você pesquisando, você começa a se dotar de repertório, de conhecimento. E aí a própria espiritualidade começa a utilizar você, os conhecimentos que você adquiriu, para que você passe esse conhecimento para outras pessoas. Então, a racionalidade é um instrumento muito útil para a espiritualidade. E eu posso dizer a você que hoje em dia... Parou? Estou te escutando. Voltou. Tá. E eu posso dizer que hoje em dia eu estou mais próxima do que nunca da espiritualidade. Porque agora eu não tenho mais essa relação de medo, de culpa. Eu tenho, na verdade, essa relação de ser guiada. Então, como que eu sei que eu estou sendo guiada por Deus, pela espiritualidade? Então, eu estou falando aqui, vejam, não tem nenhuma religião vinculada. Quando eu falo espiritualidade, eu realmente, como a Rita sempre fala no canal dela, aqui eu não estou falando de catolicismo, eu não estou falando de espiritismo, eu não estou falando de linhas africanas, eu não estou falando de linhas asiáticas, egípcias, eu não estou falando de nenhuma linha de religião, percebem? Porque, sob o meu ponto de vista, religiões são duas para se chegar ao mesmo destino, que é Deus. Eu chamo de Deus e sempre vou continuar chamando de Deus. Mas há pessoas, eu me sinto bem assim, tudo bem, mas há pessoas que vão chamar de fonte, há pessoas que vão chamar de universo. Eu chamo de Deus e eu continuo chamando de Deus e tudo bem, entenderam? Então o que acontece é o seguinte: as religiões, elas são caminhos para você se chegar a Deus, a fonte. Então, quando eu estou falando espiritualidade, eu estou falando justamente dessa força maior que nos criou a todos e que está dentro de nós. E que nós temos que aprender a ouvir. Quando que nós conseguimos ouvir Deus dentro de nós, a espiritualidade dentro de nós? Quando nós nos autoconhecemos. E aí a gente consegue escutar as inspirações que nos são passadas. E quem é racional, como eu, não pensem que eu veja aqui um anjo, que eu veja um santo, ou que eu veja um espírito. Não, eu não estou vendo